Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pode deixar a sua Bíblia aberta, até o momento a gente vai ler aqui, mas depois a gente vai ler outros versículos ainda de Mateus 4. A palavra deserto, ela tem um significado tanto literal quanto figurado. No sentido literal, deserto significa uma área seca, sem água, um lugar isolado, muito quente durante o dia e frio à noite. Já no sentido figurado, o significado pode ser um lugar de provação, um lugar de pecado, um lugar da manifestação da providência divina. Importantes partes da história bíblica ocorreram no deserto. Muitos personagens bíblicos viveram ou estiveram ligados profundamente ali nas regiões desérticas. É impossível a gente falar do deserto e não se lembrar da peregrinação do povo de Israel após o êxodo no Egito. Muitas guerras também foram registradas no Antigo Testamento no deserto. O comércio era uma rota do comércio que era muito importante ali no Antigo Oriente. Então o deserto ele tem um significado muito grande na Bíblia. Deserto ele significa midbar, traduzido como lugar da palavra, o lugar de silêncio, o lugar onde você fala com Deus e é ouvido. E para alguns o deserto pode parecer o fim, mas para Jesus foi o início. Jesus ele teve seu tempo no deserto. Podemos dizer que Jesus ele foi preparado no deserto para o ministério dele aqui na terra. E se a gente começar a enxergar o deserto como processo, e não só como dor, sofrimento, como um problema qualquer, a gente vai crescer, a gente vai aprender com as lições que o deserto nos ensina. É claro que nós não queremos viver no deserto. Eu creio que ninguém aqui acorda e antes de pegar o telefone dobra o joelho e fala assim com o Senhor: Senhor, eu quero viver um deserto hoje. Eu quero viver um desertinho bem quente. Eu quero sofrer, eu quero vale. Ninguém faz isso. Eu acho que ninguém nunca orou, fez essa oração e ninguém vai fazer. Claro que não. Porque a oração que nós fazemos é quando nós acordamos, depois de pegar o telefone, a gente dobra o joelho, fala com o Senhor: Senhor, eu quero viver nas Maldivas. Eu quero mergulhar naquelas águas. Eu quero viver uma Disneylândia. Eu quero viver só coisa boa. Eu não quero viver processo. Eu quero chegar logo direto. Essa é a nossa oração. Normalmente, a gente quer viver logo o bom da coisa. A gente não quer passar pelo processo. Mas seria muito bom que fosse assim. Mas não é. Nós passamos e nós passaremos por muitos desertos em nossa caminhada. E dentro desses desertos irão vir tentações. E hoje nós vamos aprender um pouco com Jesus como passar por esses desertos vencendo as tentações. A primeira lição que eu quero tirar com vocês aqui é que a vitória sobre a tentação vem quando a nossa identidade estiver em Cristo. Olha o versículo 2 aí, o que diz. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Se você voltar no capítulo 3 de Mateus, você vai ver que Jesus ele tinha acabado de ser batizado, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre Jesus, e uma voz do céu disse: Esse é o meu Filho em quem eu me agrado. Esse é o meu Filho amado. Foram as últimas palavras que Jesus ouviu antes de ser compelido para o deserto. E a primeira tentação põe em questionamento essa verdade. Se você é filho de Deus, o diabo tenta colocar em dúvida a revelação que Jesus acabava de ter de ser o Filho de Deus. E esse episódio, ele está relatado nos 3 evangelhos sinópticos, que Mateus, Marcos e Lucas. E Marcos e Lucas, eles relatam que a tentação, ela não veio após o jejum, mas ela veio durante o jejum. Isso mostra que o tentador não nos deixa, o diabo ele não nos deixa de nos tentar pelo fato de estarmos em uma profunda busca. Mas mesmo quando você ora, mesmo quando você busca o Senhor,
mesmo quando você busca a santificação, mesmo quando você se rende ao altar de Deus, você corre o risco de ser tentado, assim como aconteceu com Jesus. Essa busca, ela não te livra do diabo, mas ela te fortalece para enfrentá-lo. Em Mateus 26, 41, a orientação de Jesus é a seguinte: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A tentação do diabo, ela vem em horas difíceis para nos confundir. Será que você é crente mesmo? Será que você tem vida eterna mesmo? Será que o Espírito Santo habita em você mesmo? Será que você tem um relacionamento com Deus como você diz ter? O diabo, ele tenta tirar essa nossa identidade de filho de Deus. A tática do inimigo de nossas almas é a mesma que ele tentou usar contra Jesus. Porque se ele roubar a nossa identidade, ele já roubou tudo. Se ele roubar a nossa identidade, a gente não vai saber quem nós somos. E sem saber quem somos, jamais vamos estabelecer um reino de Deus aqui na terra. Sem saber quem somos, jamais vamos ser um perigo para as trevas. Jamais vamos ser um perigo para o diabo. Porque nós não vamos falar de Deus, do amor dele. Porque quando a gente fica em crise de identidade, a gente faz isso. A gente para, a gente estaciona. Mas quando o inimigo não consegue parar você, quando não consegue comprar você, a próxima etapa é querer te confundir, te sabotar. Porque ele, presta muito bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Nem sempre ele está preocupado em te tirar da igreja. O inimigo, ele nem sempre está preocupado em tirar você de dentro da igreja. Porque estar na igreja não é garantia que você está vivendo o projeto de Deus. Estar na igreja não é garantia que você está vivendo o propósito de Deus. E o diabo sabe que às vezes é mais seguro. Às vezes é mais seguro que você esteja dentro da igreja confuso do que lá no mundo perdido. Porque uma hora você pode querer se achar. E dentro da igreja você acha que já se achou. Dentro dela você pode ficar 5, 10, 20 anos e depois perceber que só você estava só esquentando o banco de uma igreja. Você não nasceu de novo. Você não adquiriu uma nova identidade. Você não passou de criatura para filho de Deus. Então uma das estratégias do diabo é de confundir, de querer tirar sua identidade e te manter aqui dentro muitas vezes. Existem muitas pessoas que não têm exemplos de alguém para seguir, sabe? Então tem muitas pessoas que seguem atores, tem muitas pessoas que seguem cantores, tem muitas pessoas que seguem o estilo de vida de influenciadores digitais, se vestem como eles, começam a falar como eles, começam a ter atitude como eles, e começam a buscar identidade no outro. E essas identidades normalmente acabam em caminhos obscuros. Normalmente são caminhos de morte. E uma das táticas do maligno mais latente na nossa geração é sobre a sua sexualidade. A sexualidade da juventude. Você não é quem é. Você nasceu no corpo errado. Normalmente o diabo fala isso. Tem muitos adolescentes que conversam comigo que escutam muito isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não nasceu no corpo errado, sabe por quê? Deus não erra. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. Se Ele te criou homem, é porque você é homem. Se Ele te criou no corpo de mulher, é porque você é mulher e ponto. O diabo quer confundir a sua identidade. Não é normal você gostar de uma pessoa do mesmo sexo que você, querer se relacionar com ela. Isso não é normal. Isso é anormal. A sua identidade não é essa. Ah, fulano e os pais concordam e tal. Deixa eu falar uma coisa que os pais de vocês já falaram muito para vocês, a galera dos adolescentes aqui. Você não é todo mundo. Deus criou para você ser princesa do Senhor. Deus criou para você ser príncipe do Senhor. Homem de Deus e mulher de Deus. Deus não te fez para você ficar confuso.
Há só uma pessoa que veio ao mundo que é digna de ser copiada. Há só uma pessoa que veio ao mundo que é digna de ser imitada. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo não só nos ensinar como viver, mas ele veio ao mundo nos mostrar e nos dar a autoridade de ser filho de Deus. Assim como ele foi chamado, esse é meu filho amado, a qual me agrado. Quando nós temos um encontro com Jesus, o Senhor fala isso para a gente lá do céu. Você é meu filho agora. Porque todos nós já nascemos criaturas de Deus, mas você se torna filho só no momento que você entrega a sua vida a Jesus. E essa é a sua identidade. Se você ainda não se tornou filho de Deus, se você ainda não teve um encontro com Jesus, hoje é a oportunidade. Tenho certeza que você não está aqui à toa. Tenho certeza que você não está ouvindo essa mensagem à toa. É o Senhor que quer tratar isso com você. A sua identidade é ser filho amado de Deus. O que passar disso é procedência maligna. A segunda lição que nós podemos tirar aqui, que a vitória sobre a tentação vem quando fortalecemos os pontos fracos. Olha o versículo 13 aí de novo de Mateus. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O tentador, Mateus, ele dá esse adjetivo a Satanás, o tentador. Gente, o que é tentação? O que é tentação? O que você entende de ser tentação? Um de cada vez, calma aí, eu não estou ouvindo. O que é tentação? Ninguém? Ponto fraco? O que é mas o que? O que é tentação? Provocação. O que é tentação? Quem mais quer falar o que você acha sobre tentação? Definição da palavra tentação. O que é tentação? Muita gente confunde provação com tentação. Provação, ela vem de Deus para o nosso bem. A tentação, ela vem do maligno para o nosso mal. Provação tem como objetivo nos amadurecer. Tentação tem como objetivo nos derrubar. Provação tem como objetivo nos tornar mais parecido com Jesus. Tentação tem como objetivo nos tornar mais parecido com o diabo. A tentação atinge a todos, sem exceção. Alguém um dia disse que Deus só teve um filho sem ter pecado, mas nenhum filho sem ser tentado. Deus só teve um filho sem ter pecado, mas nenhum filho sem ser tentado. Até Jesus foi tentado. Tentação não é pecado. Pecado é você ceder à tentação, cair em tentação. Na oração do Pai Nosso, que inclusive vai continuar, a melhor série da atualidade está acontecendo aqui na Igreja Batista Central de Campo Grande, às sextas-feiras, 20 horas. Semana que vem, sexta-feira, tem mais uma série do Pai Nosso, com o pastor Davi. Então, venha, se você não acompanhou, vá lá no YouTube depois, para você acompanhar essa série, você não perder nenhum episódio. E na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensina a orar, para não cairmos em tentação. Ele não fala para que a gente ore para não ter tentação, porque tentação nós teremos. Porque nós temos um inimigo, a qual nos tenta. E além disso, é da nossa natureza adâmica termos caída para o pecado. Então nós vamos ser tentados, muitas vezes também pela nossa natureza. A música do Thales Roberto, conhecida, diz que mas todo dia o pecado vem. Como que é a galera das vozes aí? Ajuda aí. Todo dia, vai. É para cantar mesmo, vai. Cadê a galera da voz? Jambando aqui dentro.
Todo dia vem o pecado me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vêm as tentações e me chamam. Mas a parte mais importante, a frase mais importante, mas eu escolho Deus. Tentações nós teremos. A nossa escolha tem que ser a do Senhor. Nós sabemos que nós temos ponto fraco. Acho que todos nós sabemos disso. E nós sabemos qual é o nosso ponto fraco. Eu sei qual é o meu ponto fraco. Eu tenho certeza que também você sabe qual é o seu ponto fraco. O ponto fraco de Jesus naquele momento era a fome. Se é que Jesus tinha ponto fraco. Mas é evidente que Jesus foi tentado na sua natureza humana. Ele teve fome. E a fome é um dos instintos mais veementes da natureza humana. Alguém, teologicamente, pode dizer que Jesus ele foi tentado porque ele tinha nele uma plenitude divina. Mas se esquece que Jesus era 100% Deus e 100% homem. No entanto, que a Bíblia relata que ele teve fome. Mas uma pergunta, Jesus podia transformar as pedras em pães? Podia ou não podia? Sim? Não? Eu entendo que se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, ele só iria saciar a sua fome naquele momento. Satanás ele deu uma solução para Jesus, mas as soluções que Satanás dá é só paliativa. No outro dia Jesus teria fome. As soluções que Satanás nos dá é paliativa. Às vezes queremos uma coisa que nós sabemos que o Senhor não se agrada, e às vezes Satanás nos oferece. E a gente dorme cheio, né? Mas acorda vazio. Porque a solução de Satanás é paliativa. Se Jesus ele transformasse aquelas pedras em pães, ele não estava fazendo a vontade do Pai. Ele estava fazendo a vontade do diabo. O que o diabo está sugerindo é o seguinte: abandona o seu Deus. Se você tem poder, se você pode fazer milagre, se você realmente é o Filho de Deus, atenda a você mesmo, supra as suas necessidades. Vai ficar passando perrengue para quê? Imagina um cenário. Durante 40 dias, num deserto, Jesus devia estar todo sujo, com fome. Imagina um cenário. E creio que o diabo ele não veio com aquele ser que pintam, né? Com aquele chifrezinho de vermelho. Não, o diabo não deve ter vindo assim. Ele deve ter vindo com muita aparência de ser bonzinho. Só que Jesus, ele disse não. Ele disse, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele usa as escrituras, ele cita Deuteronômio 3. Há muitos fatores que tentam nos atrair. O pecado é nos oferecido como algo muito prazeroso, como uma maneira de atender a nossa necessidade de forma imediata. Mas quando você morde a isca, você vai perceber que por trás dessa isca tem um anzol de morte. O pecado oferece prazer, mas ele dá desgosto. O pecado ele oferece liberdade, mas ele nos mantém presos numa jaula. O pecado ele oferece vida, mas lá do DNA da tentação é morte. Nós sabemos onde estão os nossos pontos fracos. Nós precisamos tapar as brechas. A pessoa que tem fraqueza na área sexual, ela tem que ter cuidado com o que está vendo na internet. Ela tem que ter cuidado com quem está seguindo. Ela tem que ter cuidado com o vídeo que ela está vendo no TikTok. Ela tem que ter cuidado, porque senão ela vai cair na pornografia. Ela tem que ter cuidado no seu namoro, porque senão ela vai se exceder. Ela vai ultrapassar os limites. A pessoa que tem problema com dinheiro, ela tem que ser cautelosa, porque senão ela vai pegar o que não é dela. O diabo ali no deserto, ele questiona a bondade de Deus. Ele faz o mesmo com a gente. Se Deus é bom, porque você está com fome? Se Deus ama você, porque você está em apuros? Se Ele é fiel, porque você perdeu o emprego? O diabo nos questiona o tempo todo.
O diabo joga dúvidas na nossa mente para tentar nos capturar usando as circunstâncias que estamos vivendo adversas. Jesus estava com fome no deserto sozinho. Ele pega esse cenário para tentar Jesus, diante dessas necessidades que ele estava enfrentando. Satanás é o tentador, mas nós, aqueles que somos tentados, sabemos onde ele vai agir, onde ele vai explorar. Sabemos qual é a porta de entrada para Satanás na nossa vida. Nós sabemos. O nosso dever é abortar essa missão dele, é dizer não, porque a responsabilidade de vigiar é toda nossa. A responsabilidade de vigiar é toda nossa. 1 Coríntios 10, 13 diz que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. E por que cair? Porque eu cedo quando tentado. Eu creio na Bíblia. E se você crê também, você vai ler aqui, vai entender que nós não teremos, não teremos tentações que não podemos suportar. Nós cedemos porque nós flertamos com a tentação. Nós cedemos porque nós queremos ceder. Essa é a verdade. Ele diz que não permite que o seu povo seja tentado mais do que você pode suportar. Essa carta foi escrita para a igreja, para o povo de Deus. E quando a gente faz é porque a gente quer. Existem tentações que nós teremos que enfrentar, assim como Jesus enfrentou o diabo. Mas existem tentações que nós temos que correr dela, assim como José fez. Existem tentações que a gente vai ter que fechar o olho muitas vezes, como Davi não fez e caiu. Existem tentações que a gente vai ter que olhar aquela coisa que a gente gosta muito, mas a gente não vai poder pegar porque não é nosso. A escolha é nossa. O Senhor, Ele não tenta ninguém. E Ele ainda dá escape para que nós saiamos da tentação. Então o dever de vigiar é nosso, é todo nosso. A terceira lição que eu quero tirar com vocês aqui, que a vitória sobre a tentação vem quando não damos lugar à soberba e cobiça. Olha o versículo 5 aí, joga aí para mim, versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Mateus, ele narra que primeiro o tentador começa tentando as necessidades do corpo com a fome. Depois ele tenta a necessidade do poder, orientando a Jesus pular do templo. E por fim a ganância, a oferecer Jesus riqueza em troca de adoração. Satanás levou Jesus ao pináculo do templo de Jerusalém, o ponto mais alto. Jesus tinha acabado de citar a Bíblia para ele, e Satanás, ele conhece a Bíblia também, ele citou para Jesus: jogue-se daqui, porque está escrito: a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, eles sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Ele cita o Salmos 91, versículo 11, joga aí. Olha o que está escrito lá no Salmo 91. Versículo 11, Mário. Aquele que habita no... 11. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guarde vocês de todos os teus caminhos. 12. Eles sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Volta no 11. Porque aos seus anjos ele dará ordens, sim, a seu respeito, sim. Mas lê depois,
A seu respeito, vírgula. Lê o que está escrito ali. Vamos lá, em voz alta, igreja. Para... Ele não citou essa parte. Ele não citou essa parte. O diabo, com a Bíblia na mão, ele torce a palavra. Ele não usa para salvar. Ele não usa para consolar, para edificar, para instruir. Ele não usa. Ele usa para tentar. E a palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. Satanás usa de forma desleal, porque ele nunca agiu com verdade. João 8 vai dizer que ele nunca se firmou na verdade porque é mentiroso e pai da mentira. E ao mentir essa frase do Salmo 91, ele adulterou o texto. Ele está prometendo o que Deus não prometeu, porque Deus promete nos livrar quando andamos no caminho dele, porque Deus não tem nenhuma parceria com as nossas loucuras. Quando você anda na contramão de Deus, quando você anda em rota de colisão com a desobediência, Deus não é responsável pelos nossos saltos no vazio, não é. Deus não é responsável pelos buracos que nós enfiamos e depois ainda falamos assim, quando Deus quiser, ele me tira daqui. É uma promessa distorcida que o diabo faz. Mas Jesus, ele diz, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Jesus tinha base bíblica. O diabo não enganou Jesus porque ele conhecia as Escrituras. E logo depois Satanás, ele transporta Jesus no monte dos reinos e diz, olha, está vendo tudo isso aqui? Eu te darei. Mas um detalhe que Mateus diz, que Satanás ele mostra as glórias do reino. Esse detalhe. Existe uma forma de sobrevoar o Rio de Janeiro, que faz um voo panorâmico, né, um voo turístico de helicóptero. Esse voo ele mostra as maravilhas do Rio de Janeiro. Ele passa ali pelas Lagoas Rodrigo de Freitas, Corcovado, né, o Cristo Redentor, as florestas. E esse voo ele não apresenta a falta de saneamento básico. Esse voo, o piloto ele não mostra pessoas morando em áreas com risco de desmoronamento. Não, porque o turismo ele tem que mostrar as coisas boas, está certo. Mas foi o que o diabo fez com Jesus. Ele só mostrou a glória dos reinos para Jesus. No tempo de Jesus, vocês não acham que havia miséria? Não havia violência? Não havia crianças abandonadas, desgraças, guerras? Para nos enganar, ele vai mostrar aquilo que é desejoso aos nossos olhos. O diabo não vai levar a gente para o rolê a pé que a gente não queira. Uma coisa chata. Ele vai te levar a lugares que vão brilhar os seus olhinhos. Mas tudo que ele vai te mostrar para você é falso, é enganoso. Satanás ele tenta usar a cobiça dos olhos, que é o sentido mais perto da mente humana, é visão. Cobiça dos olhos é aquilo que nos atrai com maior poder. O que ele estava dizendo para Jesus aqui, olha, tem um caminho mais fácil. Ele só queria uma brecha. Ele ousa dizer a Jesus, tudo que lhe mostrei, eu vou te dar, só basta me adorar. E Spurgeon diz que Satanás ele queria dar a Jesus um presente roubado, que não era nada dele. Cuidado com o que ele anda te oferecendo por aí. Pode ser dos outros, tá? Cuidado. Se é que você está me entendendo, dá um amém. Jesus sabia que o reino dele viria em breve, mas não estava na hora. O diabo está oferecendo para Jesus um caminho mais curto, o caminho da precipitação. Ele queria que Jesus queimasse etapas. Acontece muito com a gente. Nós sabemos que temos que esperar o tempo de Deus, mas nós não esperamos. Nós queremos queimar etapa, mas depois nós temos um preço alto para pagar. Lembra de Sara? Ela não quis aguardar a promessa de Deus, ela quis dar um jeitinho, dando lá a sua concubina lá para Abraão, para ter o filho, e nasceu Ismael, e foi uma coisa terrível, uma consequência terrível que aconteceu. Nós não podemos relativar a palavra. Essa é a manobra de Satanás desde o início. Você já deve ter ouvido por aí, olha, é errado
mas não é tão errado assim. Olha, não é bem assim. Calma. Você está muito crente, hein? Mas você é quadrado. Não tem nada a ver. Nada a ver é uma frase que o diabo inventou para botar na cabeça de muita gente que tem caído, que tem desonrado a Deus com o nada a ver. Tira o nada a ver do seu coração. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso: não deem lugar ao diabo. Se você der uma legalidade ao diabo, olha, ele não quer 10. Ele só quer uma oportunidade para entrar na sua vida e fazer uma ruaça. Na sua vida e na vida da sua família. Porque às vezes nós pensamos assim: mas é só comigo. Eu vou fazer, não tem nada a ver. Quando eu falo nós, é porque eu já pensei assim. Quando a gente é jovem, a gente pensa mais ainda, né? A responsabilidade é toda minha mesmo. Ninguém vai ficar sabendo. Mas as consequências geram para a sua família. Geram consequências muito ruins ao passar dos anos. Tem muita gente que cedeu 10 minutos, cedeu à tentação e está pagando preço até hoje. É uma escolha. Só que nós teremos a consequência das nossas escolhas. Resistir ao diabo significa a gente não flertar com o pecado, não paquerar a tentação. E para vencer a tentação é preciso ter uma vida de oração, jejum, comunhão com Deus. Se nós não estivermos na presença de Deus, nós não teremos força para enfrentar a tentação. Porque a questão não é a presença do diabo, a questão é a ausência de Deus. Deus nunca nos mandou a temer o diabo. Pelo contrário, a palavra dele nos manda temer a Deus, submeter a Deus e resistir ao diabo. Mas só vamos resistir ao diabo se nós tivermos uma intimidade com Deus. Precisamos ter a Bíblia na nossa mente. Hoje, tanta riqueza de literatura. E muitos crentes analfabetos, rasos de Bíblia. Nós temos estamos fazendo uma campanha de leitura durante 2 anos da Bíblia. Eu não vou pedir para você levantar a mão, para você não ficar constrangido. Mas será que 50% aqui estão fazendo essa leitura diária? Tem hora que não dá tempo para ir lá no Google, fazer uma pesquisa, mandar mensagem para o pastor. Tem hora que você vai ter que ter a Bíblia no coração, na mente, para você não cair em tentação. Tem hora que você vai ter que ter a Bíblia para você não só falar de Jesus para alguém, evangelizar alguém, mas para que você vencer as tentações como assim Jesus venceu. É hora de gastar pouco tempo com coisas fúteis e gastar mais tempo com o Senhor, dar prioridade para o reino. Tem tanta gente que sabe filmes, séries de 10 temporadas, assiste, sabe tudo, conta a série toda, detalhe por detalhe. Crentes que não sabem um versículo bíblico. Está na hora de a gente mudar isso. É hora de gastar menos tempo com coisas que não vão valer a pena no futuro. É hora de a gente se aprofundar na busca. É hora de a gente ter momentos devocionais todos diariamente. É hora de a gente abrir mão de série, de filme, abrir mão, muitas vezes, de tempo nas redes sociais. Mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu estudo, eu faço estágio, eu não sei o que, eu não sei o que lá, tem que arrumar a casa, tem que fazer não sei o que. Tem um monte de desculpa. Mas olha o seu tempo lá de redes sociais no seu telefone. Todo smartphone tem isso. Você consegue ver lá o tempo diário que você gasta nele, nas redes sociais. Será que você não tem tempo ou você escolhe outras coisas ao invés de Jesus? De tempo de qualidade com Deus? A gente tem tempo sim, o que a gente não tem é prioridade. A gente precisa ter prioridade, porque senão o diabo vai nos enganar. Senão nós vamos cair. Infelizmente tem muita gente caindo. Eu costumo dizer que às vezes quando a gente cai, a gente coloca as mãos, né? E quando a gente cai na lama, a gente vai colocar a mão. A gente só suja a mão. Mas tem muita gente que já está com a mão suja, já está caindo sem botar a mão na frente. Já está mergulhado no pecado. Já se entregou a todas as tentações que sobreveio sobre ela.
É hora de se fortalecer. É hora de parar de fingir, de ser crente. E por trás está vivendo uma vida que Satanás está batendo palma, que ele não está nem se incomodando mais com você, porque você está fazendo todas as vontades dele. Você só está se enganando. É necessário que a gente busque ao Senhor de maneira digna. Versículo 10 diz que então Jesus lhe ordenou: retira Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus, ele não permite que o diabo tenha a última palavra. O diabo, ele não tem a última palavra na sua vida. A última palavra na sua vida não é pela lógica humana. A última palavra na sua vida não tem a ver com a opinião dos outros. A última palavra na sua vida tem que ser do Senhor. A última palavra na minha e na sua vida tem que ser de Deus. Não deixe que o diabo dê a última palavra na sua vida. Não deixe, não se entregue. Não se entregue às tentações. Precisamos lutar. Precisamos guerrear. Precisamos, às vezes, correr. Abrir mão. Renunciar. Para assim a gente ter uma vida plena aqui na terra. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Feche seus olhos, eu tenho certeza que Deus falou com você de alguma maneira essa noite. Fale com o Senhor nesse momento, toda a igreja em oração. De repente você está vivendo um deserto onde você acha que é o fim, mas Deus está permitindo que você viva esse deserto para te amadurecer. Pode ser que você tenha enfrentado tentações do diabo, algumas que eu citei aqui. Está difícil de lutar contra. Fale com o Senhor nesse momento, entrega a Ele a sua vida como você nunca entregou. Pastor Davi costuma dizer que quem não confessa tentação, confessa pecado. Está na hora de você confessar ao Senhor. Ele sabe quais são os seus pontos fracos, mas Ele quer ouvir para te ajudar. Está na hora de você entregar a Ele e falar: eu não consigo mais. A palavra dele que nós lemos aqui, ela nos confirma que você não será tentado mais do que você pode suportar. Ele te dará escape, Ele te dará livramento. Mas só se você estiver com Ele, só se você estiver na presença dEle, só se você estiver em comunhão com Ele, para você entender como sair, como enfrentar, que decisão tomar. Sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue enfrentar as tentações. Sozinho a gente não consegue de jeito nenhum, porque a nossa natureza já é pecaminosa. Precisamos fortalecer o espírito. Precisamos buscar. Faça o propósito com Deus de buscar a Ele, de abrir mão de coisas que tem feito você perder o tempo. Entregue um tempo de qualidade ao Senhor. Faça um propósito com Ele nesse momento. O Senhor, Ele quer te ajudar. Ele te trouxe aqui para te tratar. Nós somos tentados em várias áreas das nossas vidas, diversas. Ele quer tratar essa área que você está difícil de conseguir. Ele quer tratar você. Fale com Ele, seja sincero, abra seu coração. Continue a oração, falando com Deus. Você pode se colocar de pé. Ao final dessa canção, o pastor Davi vai estar vindo aqui orar. Se você quiser vir aqui à frente, seja por qualquer motivo, vem aqui, vamos orar juntos. Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu preciso entregar minha vida no altar do Senhor. Feche seus olhos, por favor. O papo de hoje é para quem é sincero. Eu acredito que Deus trouxe você aqui para você tomar decisões.
Eu gosto sempre de lembrar que Deus usa a gente como pregador para comunicar, mas a resposta àquilo que Ele comunicou é nossa, é sua. E qual a sua resposta para o que Deus falou com você hoje? Todos nós temos tentações. Às vezes a gente cai e fica atolado no pecado. Talvez seja essa a sua realidade hoje. E Deus está falando com você, está te dando a oportunidade para você dar o passo para sair dessa condição. O primeiro passo é reconhecer, é confessar, e a partir disso, continuar buscando em Deus para que você continue vencendo diariamente as tentações. Mas para isso você precisa de humildade, reconhecimento, arrependimento. Gostaria que todos estivessem com os olhos fechados nesse momento, orando. Eu quero dar a oportunidade para você vir aqui à frente para oração ainda. Talvez você esteja enfrentando um deserto na sua vida, um momento difícil, você quer colocar diante de Deus também? Vem para cá, eu quero orar por você também. Quero orar junto com você. Colocar algo da sua família, algo, não sei, que esteja trazendo preocupação para o seu coração. Lembra que o deserto não é lugar de você ficar pro resto da vida, é passagem. Isso vai passar. E a ideia é que você coloque diante de Deus, que você busque forças em Deus. E nunca se esqueça que Deus está junto com você nesse deserto. Mas a decisão de querer sair dele, dar o passo em direção a Cristo, é sua. Se você quiser, vem para cá, eu quero orar com você ainda. Todos estão com os olhos fechados? Vem para cá que eu quero orar com você. Se estiver sozinho, quiser vir com alguém, chama alguém para vir com você. Sei que às vezes é difícil a gente dar esse passo. E a forma de você vir aqui à frente é muito didática para você, para marcar esse momento, para marcar essa decisão. Você não precisa vir aqui para tomar a decisão, mas a ideia de você vir aqui é para marcar, sabe? É meio didático mesmo para a gente, sabe, deixar isso marcado para a gente avançar em direção à decisão que você está tomando hoje. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que ela é tão atual, Pai, que nos exorta, que nos confronta, que nos conforta. Obrigado porque é privilégio para a gente poder ter acesso à Tua palavra e muitas vezes nos depararmos com situações, hoje como vimos, Jesus passou como nós passamos, e com muita intencionalidade eu sei que o Senhor deixou isso registrado para que nós pudéssemos enfrentar os nossos desertos aqui, certos de que a vitória ela é possível sim, Pai. Eu quero te entregar cada vida aqui. Cada um está tomando decisão aqui no templo, agora quem está ouvindo no podcast ou então no YouTube, tomando decisão também, o Senhor sabe do coração de cada um. Que hoje seja uma noite realmente de mudança, de transformação, de libertação. Que cada um realmente continue dando passos em Tua direção, Pai. Não nos deixe cair em tentação, Pai. Por favor, livra-nos do mal. Abençoa, Pai, cada vida. Que hoje, amanhã, possamos tomar outras decisões que sejam coerentes a essa que estamos tomando hoje. E que essa noite fique marcada para o resto da nossa vida como divisor de águas, como o início de uma nova caminhada, de uma nova trajetória, que a gente saia do deserto para encontrar o Teu manancial de água viva, Pai. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.